Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vou falar aqui sobre algo que tem perguntado bastante, que surge bastante dúvida, que é sobre reforma, projetos de reforma. E mais especificamente, o que é, tá? Qual é a definição de reforma e principalmente o que o técnico em edificações pode fazer e o que ele não pode fazer. E se você quer saber mais, vem comigo, vamos lá. Fala-se em reforma, a princípio parece que reforma, eu vou trocar o piso, reforma, eu vou fazer uma pintura, isso aí é reforma. Só que vai um pouquinho mais além. Às vezes nem sempre temos definições, mas para reformas nós temos aí a NBR 16.280 de 2015. Ela fala sobre sistema de gestão de reformas e ela traz a definição de reforma de edificação. Então vamos começar, né? Primeiro, qual que é a definição? Vou ler aqui, pegar a colinha aqui. Reforma de edificação é a alteração nas condições da edificação existente com ou sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso e segurança, e que não seja manutenção. Primeiramente, o que seria a reforma? Nós temos uma edificação, essa edificação ela precisa ser feita alguma alteração, ou precisa-se modificar uma parede, ou tem que fazer lá, olha, eu quero mudar o forro, eu tinha um forro de madeira, eu quero pôr um forro de PVC, eu tenho lá, eu vou trocar as portas, era porta de madeira, eu vou pôr uma porta metálica, ou ainda uma porta de madeira, eu vou substituir outra porta de madeira porque quebrou, enfim, e do cupim, por exemplo, alguma coisa assim. E essa alteração que altera as condições da edificação existente. E daí entra uma coisa que é interessante, com ou sem mudança de função. Então, quando temos também, por exemplo, uma edificação que é residência, é uma residência. Olha, só que essa residência aqui, o local ali é comercial, então nós vamos querer fazer uma mudança para comercial. Digamos que não precise mudar nada, nem precisa mover um tijolinho ali, nada, nem trocar a porta, nada. Vou dar um exemplo aí. No município nós precisamos trocar esse projeto, mudar esse projeto. Então que ele era ali residencial, né, tem suas características, nós vamos mudar ele para comercial. Que daí nós chamamos aqui, pelo menos na minha região, no meu município, nós chamamos de adaptação comercial. Ou também, se é um comércio, nós vamos transformar ele lá em residência, né? Então adaptação residencial, ou indústria para comércio, comércio para indústria, residência para indústria, enfim. Mas a questão ele tinha uma característica, nós vamos mudar outra. Mas nesse exemplo aí, e às vezes não muda nada. Acontece muito, viu? Às vezes não muda nada. Às vezes só vai mudar o quê? O nome. Onde que era dormitório, ele vai ser uma sala. Onde que era a sala de estar, ele vai ser uma recepção. Onde era a cozinha, ele vai ser uma copa agora. E tem alguns outros cômodos, olha, ele vai ser transformar tudo em salas, né? Sala 1, sala 2, sala 3. E para atender as questões comerciais. Às vezes também acontece o quê? Tem que fazer uma rampa de acessibilidade, se é um sobrado, daí precisa pôr, às vezes tem uma plataforma, um elevador, enfim, ou então às vezes não é nem um elevador, às vezes precisa somente térreo mesmo, mas precisa pôr uma plataforma de elevação. Então, às vezes é uma reforma simples, né? Às vezes assim, só troca o nome, eu tenho que fazer uma reforminha simples. Mas digamos que só tem que trocar o nome. Entra como reforma, né? Daí a definição, alteração da condição da edificação existente com essa mudança de função. Então, mudança de função, mudou a função da edificação. Isso aí entra como reforma. E já adianto que o técnico em edificações, ele pode fazer reforma sem limitação de área, tá? Desde que não interfira na estrutura de concreto armado ou
metálica. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas é basicamente isso aí. Se não tiver essa interferência estrutural, não tem limite. Ah, um prédio de 20 andar, eu posso reformar ele? Pode. Olha, eu preciso descascar todo o reboco dele. Pode. É estrutura? É de concreto armado ou metálica? Não. Então, pode. Esquadrilha. Pode trocar? Pode trocar, sem problema nenhum. Parede de vedação. Parede de vedação é estrutura? Não. Pode trocar. Legal? Vamos falar um pouquinho mais disso depois. Mas a reforma, se tiver melhorar ou ampliar, a ampliação em si já é uma reforma. Interessante, né? Tem um vídeo aí falando sobre regularização. Daí fala alguma coisa de cito, né? Ampliação, que também se aplica aqui. Você vai fazer uma reforma, digamos que você vai fazer um projeto, fazer uma adaptação comercial aí. Só que daí você tem que fazer uma ampliação. Olha, só que aqui precisava de ter mais um banheiro e não tem. Você pode sim fazer essa ampliação. Reforma e ampliação. Ah, queria fazer construir mais 50 metros aqui em salas. Pode fazer essa ampliação. Só não pode alterar a estrutura existente. E lembrando, que se for até 80 metros, pode fazer tudo aí. Não vou entrar em detalhe. A questão aqui foco aqui ainda acima de 80 metros, aí, porque até 80 metros aí você pode fazer tudo, reformar, demolir e tal, enfim. Lembrando, demolição, você pode fazer demolição de até 80 metros quadrados, legal? Melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso e segurança. Condição de habitabilidade, o que seria? Se é uma residência, você tem que melhorar ali para condição, olha, um piso, né? Vou trocar, olha, um conforto térmico ali, você vai aumentar a janela, diminuir a janela, enfim, você pode, tá? E o técnico de edificações pode, desde que não altere a estrutura. No caso, se é uma parede de vedação, por exemplo, aqui é uma parede de vedação, né? Então eu posso tirar tudo. Ó, tem aqui a viga, aqui é somente vedação. Então pode tirar tudo, posso ampliar aqui a janela sem problema nenhum. E detalhe, tá? Que não seja manutenção. O que seria manutenção? Olha, queimou uma lâmpada. É uma manutenção. Olha, tem que fazer um reparo ali, né? Tem que fazer uma manutenção. Tá, um exemplo aqui. Válvula de descarga, tem que fazer aquela manutenção básica, lá, trocar os reparos. Não é reforma, é manutenção. Trocar a torneira é manutenção. Tá? Então não é reforma. Coisa assim. Reforma é realmente quando você altera alguma coisa ali. Outra coisa, você vai alterar uma parede. Pode alterar a parede? Pode. Pode construir a parede? Pode. Ah, mas a parede tem estrutura. Não, você vai fazer uma parede de vedação ali. Você vai fechar aqui, então é só fazer uma vedação. A princípio, claro que você tem que fazer lá um vigamoldame, tem que ter uma estrutura ali, mas você não vai interferir na estrutura, certo? Só vai fazer uma vedação. Desde que esse novo compartimento aí atenda às normas, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas você pode fazer sim ali. Agora, detalhe, isso estamos falando no térreo. Agora, se temos uma edificação assobradada, por exemplo, e você vai fazer lá no segundo, terceiro piso, você vai fazer uma parede, você já vai interferir na estrutura, porque você vai adicionar carga. Então, se for acima de 80 metros, ou 3 andar, enfim, você já não poderia pôr mais carga lá. Né? Então, se é um térreo, pode, porque você não vai ter carga, você vai cavar ali, então você pode fazer uma parede ali, alguma coisa assim. Inclusive, uma coisa que está tendo bastante saída agora no serviço são as reformas, né, em apartamento que agora desde 2015 lá, principalmente essa norma aqui, 16280 de 2015, que fala o seguinte, que precisa de um responsável técnico pelas reformas, né? E precisa lá do termo de responsabilidade, né?
E, por exemplo, a pessoa vai trocar um piso, precisa ter um responsável técnico ali. E os técnicos de edificações podem sim ser esse responsável técnico. E daí como que funciona? Você vai fazer a remoção desse piso, tá? Remover o piso. Remover o piso. Você tem que pôr um outro piso compatível. Tome cuidado, era um piso cerâmico, daí você vai pôr um piso lá de granito, né? Então você vai aumentar a carga ali. Tome cuidado com isso. Aí você não pode, porque você vai alterar a estrutura. Então tome cuidado, tá? Põe um piso compatível. Ah, mas a pessoa quer pôr um granito. Chama outro profissional. Não faça o que você não pode. Né? Porque o objetivo desse canal também é o seguinte, viu? Não é falar para você fazer tudo. É que você faça o que está dentro do seu alcance só. E dentro do limite ou não, se tem limite, se não tem limite, mas não é fazer nada além do que lhe é de competência. Legal? Beleza, eu falei bastante, começo a falar, não paro mais, então eu falei do que é reforma, como fazer reforma, e aí vamos ler o que pode, né? Eu falei algumas coisas que pode, mas o artigo... nós temos aí a resolução do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que é a resolução 58 desse ano, 2019, que fala o seguinte, no seu artigo 1º fala da prerrogativa, que os técnicos em edificações têm as seguintes prerrogativas, enfim, que é prerrogativa? É exclusividade, privilégio, regalia. E, então só os técnicos em edificações podem fazer isso? Não. O arquiteto, o engenheiro não pode fazer? Não, pode, claro que pode. A questão dentre as outras modalidades técnicas, né, somente os técnicos em edificações. E lembrando que os técnicos em construção civil também são equiparados aos de edificações. Então podem também. Daí no artigo 3º fala sobre atribuições, que fala lá no inciso 4º, fala em executar ou projetar reformas. Daí nós vamos lá, artigo lá 3º, que fala o seguinte: executar ou projetar reformas em qualquer dimensão de construção ou edificação, independente da área e do número de pavimentos, desde que não haja alteração ou modificação em estrutura de concreto armado ou metálico. E agora o Robson vai pôr minhoca na sua cabeça aí. Mas tá, vou falar que agora é verdade, tá simplesmente verdade. Olha o trem aí. Vamos lá, fala o seguinte, que executar ou projetar reformas em qualquer dimensão, vou pegar até o termo aqui, desde que não haja alteração ou modificação em estrutura de concreto armado ou metálico. Isso aí vem do decreto, tá? Decreto 90.1922 de 85, que ele fala isso aqui bem especificamente. Daí, o que eu vou falar agora? É que a limitação não se dá para obras de madeira e nem para obras de alvenaria estrutural. Certo? Eu sei que alguém vai tacar o martelo em mim aí. Como que funciona a legislação? Em resumo, nós precisamos respeitar a legislação e não podemos fazer aquilo que a lei veda e podemos fazer tudo que a lei não veda. Tá? Se não há vedação, né? Se a lei autoriza, nos dá o direito, né? Podemos fazer, ou ainda, se não há vedação, né? Podemos fazer também. Então, e a lei não fala nada de que não podemos aí fazer reformas aí em estrutura de madeira, aí não nos dá limitação, assim como também na alvenaria estrutural. Tá? Não tem limitação. Então, se não tem limitação, eu entendo que podemos alterar sim. Se tem uma viga de madeira lá, podemos alterar sim. Cobertura, temos lá, é uma cobertura de madeira. Podemos alterar. Qual que é a limitação? Não tem. A norma não nos traz limitação. Tome cuidado com isso, porque pode ser que vocês tenham uma resistência aí do próprio conselho. É eu que estou falando isso, não estou. Enfim, o conselho falou, não nos deu essa limitação. Pode ser que tenha aí alguma ressalva aí do conselho. Tome cuidado, tá? Mas podemos. Pelo menos é o seguinte: se fizer alguma ressalva, podemos aí
no meu entendimento, que podemos até juridicamente, acionar juridicamente, tal, porque a legislação só fala o seguinte: não podemos ter as reformas, né? Não podemos ter alteração na estrutura de concreto armado e nem na metálica. De resto, não fala nada. Legal? Beleza? Agora vamos sair aí fazendo reformas em obras de madeira, principalmente o pessoal do sul, né? Acho que é Paraná, né? Tem bastante obra de madeira, casa de madeira aí. Vamos quebrar tudo lá e refazer tudo, enfim. Mas é isso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver mais algum detalhe aqui. Demolição, já falei, que é até 80 metros. Adaptação, então já falei de adaptação. Podemos melhorar também. Se não dei a entender isso, podemos também melhorar. Olha, era uma portinha lá, madeirinha oca. Podemos pôr madeira maciça? Sim, podemos pôr madeira maciça. Só tendo cuidado com a carga. Se for aí principalmente nos pavimentos superiores, aí vai aumentar a carga, tome cuidado com isso. E perímetro, podemos alterar perímetro? Podemos, sem problema nenhum, já falei isso, tá? É isso. Espero ter ajudado, espero não ter complicado mais, mas se tiver dúvida, perguntem aí que eu tento responder dentro das minhas limitações aí, da minha capacidade, eu tento responder. Se eu não souber, vou falar que eu não sei, não tem jeito, né? Mas fico à disposição. Eu não gosto muito de pedir, mas agora estou começando a pedir, porque precisamos divulgar o canal. Acho que é importante aí divulgar. Eu acho que está sendo útil os vídeos. Se não estiver sendo útil, não divulga, né? Mas se você acha que está sendo útil, divulga. Manda para o seu colega, compartilha os vídeos. Se você não é inscrito no canal, inscreve no canal, clica no sininho lá para você receber os vídeos. Agora acredito que nós vamos ter uma constância maior da postagem dos vídeos. Não estava fazendo devido ao tempo e tal, enfim, está muito corrido aqui. Tá corrido porque tem bastante trabalho, a gente tem que aproveitar. Um joinha, tá? Também deixa um joinha. Se você gostou, deixa um joinha positivo aí. Se não, dá um dislike, né? Fala aí, tô velho, cara. Mas se você não gostou também, deixa um dislike, porque eu vou saber que tenho que melhorar, né? Tem que melhorar alguma coisa. Acredito que se você chegou até aqui, entendo que valeu alguma coisa aí o vídeo. E entendo que é um positivo aí, né? Então, beleza, valeu, tchau, fui.